Ela se virou rapidamente e beijou o homem errado. Ele era um milionário. Ela apenas uma jovem pobre e desesperada. Mas aquele beijo aparentemente sem sentido esconde um passado que os conecta de forma inacreditável. O que ele descobre depois muda tudo. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Marina corria ofegante pelos corredores do aeroporto internacional, seu coração batendo em um ritmo frenético que não tinha nada a ver com a corrida. Seus olhos vasculhavam ansiosamente cada rosto que passava, procurando as feições familiares do irmão que não via há tanto tempo. O painel de chegadas indicava que o voo de Londres havia pousado há 20 minutos, e ela não podia conter a emoção que borbulhava em seu peito. As últimas mensagens de Pedro haviam sido tão misteriosas, tão vagas. Preciso te ver, Mari. É importante. Depois disso, apenas silêncio. Agora, após meses sem notícias concretas, ele finalmente estaria de volta. A saudade era uma presença constante em sua vida, um peso que carregava desde que ele partiu em busca de oportunidades no exterior. O aeroporto estava especialmente movimentado naquela manhã de segunda-feira. Executivos apressados com suas maletas de couro, famílias arrastando malas coloridas, casais se despedindo com beijos demorados. Marina desviava de todos eles como se estivesse em uma dança improvisada, seus sapatos gastos deslizando pelo piso reluzente, que refletia a luz do sol que entrava pelos imensos painéis de vidro. Foi então que ela o viu, ou pelo menos pensou ter visto. Um homem alto de costas, com os mesmos ombros largos e o mesmo corte de cabelo que seu irmão sempre usava. Estava parado próximo à esteira de bagagens, consultando o celular com uma postura que lhe era tão familiar que fez seu coração dar um salto. Sem pensar duas vezes, Marina se lançou em sua direção. A emoção transbordava de cada poro de seu corpo. Lágrimas de felicidade embaçavam sua visão. Em um impulso nascido da mais pura saudade, ela o abraçou por trás e, num gesto que nem ela mesma esperava, virou-o para si e o beijou. O tempo parou. Não era Pedro. O estranho que ela acabava de beijar a encarava com olhos cinzentos e frios como uma manhã de inverno. Seu rosto, embora indubitavelmente bonito, tinha traços mais duros, mais severos que os de seu irmão. Era um rosto que ela já havia visto em capas de revistas de negócios e sites de notícias. Era Lucas Mendonça, o CEO do maior grupo empresarial do país. Marina sentiu o sangue fugir de seu rosto. O ar ao seu redor pareceu ficar rarefeito, e ela deu um passo para trás, tropeçando em suas próprias palavras. Me desculpe, eu pensei. Eu achei que... Lucas continuava a encará-la em silêncio, seu olhar penetrante a atravessando como se pudesse ler cada pensamento embaraçado que passava por sua mente naquele momento. Seus lábios, que segundos antes haviam sido tocados pelos dela, estavam agora pressionados em uma linha fina e austera. Eu sinto muito, ela conseguiu balbuciar, sua voz quase sumindo no burburinho do aeroporto. Foi um engano terrível. Eu estava esperando meu irmão e... Ele ergueu uma das mãos, num gesto que a fez se calar instantaneamente, sem dizer uma única palavra. Lucas Mendonça ajeitou a lapela de seu terno impecável, pegou sua maleta de couro italiana e simplesmente se afastou, deixando Marina paralisada, sentindo-se a pessoa mais insignificante do mundo. O que ela não sabia, enquanto o observava desaparecer entre a multidão, era que aquele homem já a conhecia. Uma semana antes, ele havia assistido a um vídeo que viralizara nas redes sociais. Uma jovem cozinheira de um pequeno restaurante sendo elogiada por um chefe renomado que visitara o estabelecimento por acaso. A simplicidade dela, seu talento natural na cozinha e seu sorriso genuíno haviam captado sua atenção de uma maneira que ele não conseguia explicar. E agora, ali estava ela, completamente alheia ao fato de que seu beijo equivocado acabara de despertar algo adormecido no coração daquele homem que todos diziam não ter coração algum. O resto daquele dia passou como um borrão para Marina. Depois do incidente constrangedor com Lucas Mendonça, ela ainda esperou por mais 2 horas no aeroporto, ligando insistentemente para o número de Pedro, que continuava na caixa postal.
Seu irmão não apareceu em nenhum dos voos de Londres, e ela finalmente teve que aceitar que teria que voltar ao trabalho sem notícias dele. O pequeno restaurante do aeroporto onde trabalhava como garçonete estava especialmente agitado naquela tarde. Marina se movimentava entre as mesas com a graciosidade que adquirira após anos de experiência, mas sua mente estava longe. A preocupação com Pedro misturava-se com a vergonha do episódio da manhã, fazendo seu rosto queimar toda vez que se lembrava do beijo acidental. Mesa 5 pedindo a conta, Mari, avisou Sofia, sua colega de trabalho, enquanto passava apressada com uma bandeja cheia de pratos sujos. Marina assentiu, ajeitando o avental surrado e pegando a máquina de cartão. Foi quando seus olhos se encontraram com ele novamente. Lucas Mendonça estava sentado, sozinho à mesa 5, seu terno agora substituído por uma camisa social branca, com as mangas cuidadosamente dobradas até os cotovelos. Seus olhos cinzentos a fitavam com uma intensidade que fez Marina congelar no lugar. "Boa tarde", ela conseguiu dizer, sua voz mais firme do que esperava. "O senhor deseja efetuar o pagamento?" "Na verdade", ele respondeu, sua voz grave e controlada, "eu gostaria de fazer uma proposta." Marina piscou, confusa. "Uma proposta?" "Vi seu vídeo na semana passada, aquele em que o chefe Bernardo elogia sua culinária." Ele fez uma pausa estudando sua reação. "Também notei que você tem talento natural para a cozinha, mesmo trabalhando apenas como garçonete." O coração de Marina acelerou. Como ele sabia disso? Será que tinha investigado sua vida após o incidente da manhã? "Quero contratá-la", ele continuou direto e sem rodeios, "para cozinhar para mim por uma semana. 3 refeições por dia na minha cobertura." Marina sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. "Perdão? O salário será 5 vezes maior do que você ganha aqui", ele acrescentou como se estivesse discutindo o clima. "Além disso, fornecerei todos os ingredientes e equipamentos necessários." A proposta era tentadora, absurdamente tentadora. As contas se acumulavam em casa e a preocupação com Pedro só aumentava. O dinheiro extra poderia ser exatamente o que ela precisava naquele momento. Mas trabalhar para o homem que ela havia beijado por engano algumas horas antes, na casa dele? "Por que eu?", ela perguntou, incapaz de conter sua curiosidade. "Depois do que aconteceu hoje de manhã?" "O que aconteceu hoje de manhã foi um equívoco." Ele a interrompeu, sua voz não demonstrando qualquer emoção. "Estou fazendo esta proposta, baseado unicamente em suas habilidades culinárias. Nada mais." Marina mordeu o lábio, pensativa. Sua mente estava um turbilhão de dúvidas e possibilidades. O rosto preocupado de sua mãe veio à sua mente, junto com a pilha de contas vencidas sobre a mesa da cozinha de casa. "Quando eu começaria?" Ela se ouviu perguntando, antes mesmo de perceber que havia tomado uma decisão. "Amanhã", ele respondeu, tirando um cartão do bolso e escrevendo algo no verso. "Este é o endereço. Chegue às 6 da manhã." Marina pegou o cartão com dedos trêmulos, sentindo o papel texturizado entre seus dedos. O endereço era em um dos bairros mais exclusivos da cidade. "E Marina", ele acrescentou, levantando-se e ajeitando o relógio de pulso que provavelmente custava mais que 1 ano de seu salário, "não se atrase." Ela observou enquanto ele saía do restaurante, deixando para trás apenas o aroma suave de sua colônia cara e uma nota de R$ 100 como gorjeta. Marina olhou novamente para o cartão em suas mãos, mal acreditando no rumo que sua vida estava tomando. O que ela não sabia era que aquela proposta aparentemente profissional escondia muito mais do que Lucas Mendonça deixava transparecer, e que sua vida estava prestes a mudar de maneiras que ela jamais poderia imaginar. Marina chegou pontualmente às 6 horas da manhã ao edifício mais imponente que já havia visto em sua vida. A fachada de vidro e aço se erguia em direção ao céu como uma agulha reluzente, refletindo os primeiros raios do sol nascente. O porteiro, um senhor de cabelos grisalhos e postura impecável, já havia sido avisado de sua chegada. "Cobertura", ele disse simplesmente, apertando o botão do elevador privativo. O Sr. Mendonça deixou instruções específicas para sua chegada.
O elevador era todo espelhado, e Marina não pôde evitar notar seu próprio reflexo multiplicado infinitamente. A calça jeans simples, a blusa branca recém-passada, o cabelo castanho preso em um coque profissional. Ela parecia tão deslocada naquele ambiente de luxo quanto um pardal em uma gaiola de ouro. As portas se abriram diretamente na cobertura, revelando um apartamento que parecia saído de uma revista de decoração. O pé direito duplo, as paredes, de vidro oferecendo uma vista panorâmica da cidade, os móveis minimalistas em tons de cinza e preto. Tudo ali gritava poder e sofisticação. Você está atrasada 2 minutos. A voz de Lucas soou atrás dela, fazendo-a se virar rapidamente. Ele já estava vestido em um terno azul marinho impecável, como se tivesse emergido diretamente de uma sessão de fotos. O relógio do elevador marca exatamente 6 horas, Marina respondeu, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Um lampejo de algo. Diversão, talvez? Passou pelos olhos dele. A cozinha é por aqui, ele disse, guiando-a através da sala. Espero que esteja à altura de suas expectativas. A cozinha era um sonho realizado. Equipamentos profissionais em aço inoxidável, bancadas de mármore, italiano, uma ilha central enorme e armários repletos de ingredientes premium de todos os tipos. Marina sentiu seu coração acelerar de empolgação, esquecendo momentaneamente onde estava e com quem. Esta manhã, Lucas continuou consultando seu relógio de pulso. Quero ovos beneditinos com salmão defumado, torradas de pão artesanal e um smoothie verde. Tenho uma reunião às 8. Marina assentiu, já mentalmente organizando seus passos. Ela conhecia aquela receita como a palma de sua mão. Era uma das especialidades que costumava preparar no restaurante de sua família, antes de... Afastou a memória dolorosa e concentrou-se no presente. Com movimentos precisos e eficientes, começou a trabalhar, perdendo-se no ritual familiar da culinária. Não percebeu que Lucas permaneceu na cozinha, observando-a discretamente, enquanto fingia ler alguns documentos em seu tablet. O aroma de café recém-passado e pão tostado preencheu o ambiente. Marina movimentava-se pela cozinha com uma graciosidade natural que contrastava com sua timidez inicial. Seus dedos dançavam sobre os ingredientes, transformando-os com a expertise de quem nasceu para aquilo. Quando finalmente serviu o café da manhã, a apresentação era digna de um restaurante estrelado. Lucas examinou o prato por um momento antes de provar. Marina prendeu a respiração esperando o veredito. Interessante, ele murmurou após o primeiro garfo, seu rosto não revelando nenhuma emoção. Você modificou a receita tradicional. Acrescentei um toque de wasabi no molho holandês, ela explicou. Achei que combinaria com o salmão. Lucas a encarou por um longo momento, seus olhos cinzentos penetrantes. Você tem o hábito de modificar receitas estabelecidas sem consultar? Tenho o hábito de confiar em meus instintos culinários, ela respondeu, sustentando seu olhar. Se o senhor preferir que eu siga estritamente as receitas tradicionais. Não, ele a interrompeu, voltando sua atenção para o prato. Continue seguindo seus instintos. O resto da manhã transcorreu em um silêncio tenso. Marina limpou e organizou a cozinha, começou os preparativos para o almoço e tentou não pensar no beijo acidental do dia anterior. Mas era impossível ignorar a presença magnética de Lucas, mesmo quando ele estava em seu escritório do outro lado do apartamento. O que ela não sabia era que, enquanto trabalhava, Lucas havia feito uma ligação discreta para seu assistente, pedindo uma investigação completa sobre o restaurante que a família dela costumava ter. Algo na maneira como ela mencionara antes havia despertado sua curiosidade. E Lucas Mendonça não era um homem que deixava suas curiosidades sem resposta. No final de seu primeiro dia de trabalho, Marina estava exausta, mas secretamente satisfeita. Cada refeição que preparara havia sido recebida com aquele mesmo comentário contido de Lucas. Interessante, que ela começava a suspeitar ser o mais próximo de um elogio que ele conseguia chegar. Arrumando suas coisas para ir embora, ela foi surpreendida por uma voz feminina vinda da sala. Curiosa, espiou pela porta da cozinha
e viu uma mulher elegante conversando com Lucas. Alta, loira, vestida impecavelmente em um vestido vermelho que certamente custava mais que 3 meses de salário de Marina. Você não retornou minhas ligações. Lucas, a mulher dizia, sua voz melodiosa carregando uma nota de irritação. Pensei que tivéssemos assuntos pendentes para discutir. Não há nada para discutir, Beatriz. Lucas respondeu, sua voz mais fria que o normal. O assunto está encerrado. Foi nesse momento que Beatriz notou a presença de Marina. Seus olhos, verdes, a examinaram de cima a baixo, um sorriso enigmático se formando em seus lábios perfeitamente pintados. Oh, não sabia que tinha companhia. Ela comentou, seu tom falsamente doce. E você é? A nova chefe, Lucas respondeu antes que Marina pudesse abrir a boca, e estava de saída. Marina entendeu a deixa. Pegando sua bolsa, dirigiu-se rapidamente para o elevador, sentindo o olhar penetrante de Beatriz em suas costas. Antes que as portas se fechassem, ainda ouviu a mulher dizer, chefe, desde quando você precisa de uma chefe particular, Lucas? No dia seguinte, Marina chegou ainda mais cedo ao trabalho, determinada a provar seu valor. Estava terminando de organizar os ingredientes para o café da manhã, quando Sofia, sua colega do restaurante do aeroporto, ligou. Mari, você não vai acreditar! Sua amiga disparou sem nem mesmo dizer olá. Acabei de ver seu irmão. O coração de Marina parou. Pedro? Onde? No shopping center perto do aeroporto. Ele estava com um homem que eu nunca vi. Pareciam estar discutindo algo sério. Quando tentei chamá-lo, ele praticamente fugiu. Marina sentiu suas mãos tremerem. Pedro estava na cidade, mas não havia procurado por ela. Por quê? O que estava acontecendo? Que horas foram? Ela perguntou, sua mente trabalhando freneticamente. Há uns 20 minutos, Mari, ele parecia nervoso, preocupado. Está tudo bem? Preciso desligar, Sofia. Obrigada por avisar. Marina desligou o telefone e encostou-se na bancada da cozinha tentando organizar seus pensamentos. Foi quando percebeu que não estava sozinha. Lucas estava parado na porta, observando-a com uma expressão indecifrável. Problemas? Ele perguntou, sua voz neutra. Não, ela mentiu, forçando um sorriso. Está tudo bem. Lucas a estudou por um momento, como se pudesse ver através de sua mentira. Seu irmão, ele disse finalmente. É o mesmo que você pensou ter encontrado no aeroporto? Marina assentiu, surpresa por ele se lembrar desse detalhe. E você não o vê há quanto tempo? 6 meses, ela respondeu hesitante. Ele foi para Londres buscar uma vida melhor depois que... Ela se interrompeu mordendo o lábio. Depois que o quê? Lucas insistiu, seus olhos fixos nela. Depois que perdemos o restaurante da família, ela completou, sua voz baixa. Os sabores da Marina. Era o sonho da minha mãe, nomeado em minha homenagem. Mas tivemos que fechar as portas há 2 anos. Algo lampejou nos olhos de Lucas, tão rápido que Marina achou ter imaginado. Ele ajustou a gravata em um gesto que ela já começava a reconhecer como um sinal de desconforto. Café da manhã em 15 minutos, ele disse simplesmente virando-se para sair, mas parou na porta. E Marina, se precisar de alguma coisa... Ele não completou a frase, mas não. Era necessário. Aquela pequena demonstração de preocupação, vinda de um homem conhecido por sua frieza, fez algo estremecer dentro dela. O que Marina não sabia era que, naquele exato momento, Lucas estava recebendo em seu celular os primeiros resultados da investigação sobre os sabores da Marina. E o que ele descobriu fez seu sangue gelar. Sua própria empresa estava indiretamente envolvida no fechamento do restaurante. O terceiro dia de trabalho na cobertura começou diferente dos anteriores. Marina encontrou um bilhete de Lucas sobre a bancada da cozinha. Jantar para 6 pessoas hoje. 20 horas. Menu livre. Confio em seu julgamento. A confiança implícita naquelas palavras fez seu coração acelerar. Em apenas 2 dias, ela havia conseguido impressionar o homem mais difícil de agradar que já conhecera. Ainda assim, a responsabilidade pesava em seus ombros. Um jantar de negócios na cobertura de Lucas Mendonça não era algo que se pudesse tratar com leviandade. Enquanto planejava o menu,
Marina foi surpreendida pela chegada de Beatriz, que entrou na cozinha como se fosse dona do lugar. Estava ainda mais elegante que no dia anterior, seu perfume caro preenchendo o ambiente. Então você é a famosa chefe que conquistou a atenção de Lucas, Beatriz comentou, sentando-se graciosamente em um dos bancos altos da ilha central. Sabe, trabalho com ele há anos e nunca o vi contratar alguém assim, tão impulsivamente. Marina continuou cortando os legumes para o almoço, tentando não demonstrar seu desconforto. Apenas faço meu trabalho. Tenho certeza que... Sim, Beatriz sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Mas deve ser difícil para você, não? Estar aqui, neste ambiente tão... diferente do que está acostumada. Havia algo no tom de Beatriz que fez Marina parar o que estava fazendo e encará-la. Qual é exatamente sua função na empresa do Sr. Mendonça? O sorriso de Beatriz vacilou por um instante. Sou diretora de marketing e uma velha amiga. Muito velha amiga, se é que me entende. Antes que Marina pudesse responder, Lucas entrou na cozinha. Seu olhar passou de Beatriz para Marina e sua expressão endureceu. Beatriz, meu escritório. Agora, sua voz não admitia contestação. Depois que saíram, Marina soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Havia algo na presença de Beatriz que a perturbava profundamente, como se ela soubesse de algo que Marina não sabia. O dia transcorreu em um turbilhão de preparativos para o jantar. Marina decidiu criar um menu que mesclava técnicas refinadas com sabores reconfortantes, sua marca registrada dos tempos dos sabores da Marina. A entrada seria uma releitura sofisticada de caldo verde, seguida por um peixe fresco com crosta de ervas e finalizado com uma sobremesa que era o orgulho de sua mãe, pudim de doce de leite com calda de café. Às 19h45, quando os primeiros convidados começaram a chegar, a cozinha estava perfumada com aromas irresistíveis. Marina observava discretamente pela porta entreaberta enquanto Lucas recebia seus convidados. Todos executivos importantes, vestidos impecavelmente. Foi quando ela o viu. Entre os convidados estava o homem que sua mãe havia apontado, 2 anos antes, como o responsável por pressionar pela venda do prédio, onde ficava os sabores da Marina. Ele era diretor de uma incorporadora, e agora estava ali, sorrindo e bebendo champanhe, como se não tivesse destruído os sonhos de uma família inteira. Marina sentiu suas mãos tremerem enquanto empratava a entrada. Memórias daquela época. Difícil inundaram sua mente. Sua mãe chorando sobre papéis de despejo, Pedro gritando ao telefone com advogados, o último dia do restaurante. Quando tiveram que fechar as portas para sempre. Está tudo bem? A voz de Lucas a trouxe de volta ao presente. Ele estava parado ao seu lado, mais próximo do que o normal, seu perfume amadeirado invadindo seus sentidos. Sim, ela mentiu, concentrando-se em finalizar os pratos. Está tudo sob controle. Lucas a observou por um momento, como se quisesse dizer algo mais. Em vez disso, tocou levemente seu braço, o primeiro contato físico entre eles desde o beijo no aeroporto. O aroma está magnífico. Tenho certeza que será um sucesso. Aquele pequeno gesto de apoio tão inesperado vindo dele fez algo aquecer dentro do peito de Marina. Por um breve momento, seus olhares se encontraram e ela viu algo diferente nos olhos sempre frios de Lucas, algo que parecia muito com arrependimento. O que ela não sabia era que Lucas havia passado o dia inteiro revisando documentos antigos, descobrindo exatamente como sua empresa havia se envolvido na aquisição que levou ao fechamento do restaurante de sua família, e que cada descoberta o fazia sentir-se mais culpado por manter aquela informação em segredo. O jantar foi um sucesso estrondoso. Cada prato arrancou elogios entusiasmados dos convidados, e mesmo o diretor da incorporadora, cujo nome Marina, descobriu ser Ricardo Torres, pediu para conhecer a chefe responsável por aquela refeição memorável. Impressionante, ele comentou, estudando-a com interesse quando Lucas a apresentou. Há quanto tempo trabalha com gastronomia? Cresci em um restaurante familiar. Marina respondeu, mantendo a voz firme, apesar da raiva que borbulhava em seu interior. Os sabores da Marina.
Talvez o senhor se lembre dele. Ricardo franziu levemente o senho, mas foi Lucas quem reagiu de forma mais visível, tensionando visivelmente ao seu lado. O empresário, no entanto, logo recuperou sua expressão cordial. Ah, sim, sim. Uma pena o que aconteceu. Questões de mercado, você entende? Na verdade, não entendo, Marina respondeu, sua voz baixa, mas clara. Não entendo como questões de mercado justificam destruir o sonho de uma família. Um silêncio pesado caiu sobre o grupo. Lucas colocou uma mão em seu ombro. Um toque que parecia tanto um aviso quanto um gesto de apoio. Marina, ele murmurou, por que não vai verificar a sobremesa? Ela assentiu rigidamente e voltou para a cozinha, suas mãos tremendo, enquanto organizava as sobremesas. Minutos depois, Lucas entrou, fechando a porta atrás de si. Aquilo foi imprudente, ele disse, sua voz controlada. Imprudente é destruir a vida das pessoas e depois fingir que não as conhece, ela rebateu, lágrimas de raiva brilhando em seus olhos. Lucas se aproximou, parando a poucos passos dela. Nem sempre as coisas são o que parecem, Marina. E como são então? Ela perguntou, virando-se para encará-lo. Por que está defendendo aquele homem? O empresário passou a mão pelos cabelos num raro gesto de frustração. É complicado. Complicado? Marina riu sem humor. Sabe o que é complicado? Ver sua mãe chorar todas as noites porque perdeu o trabalho de uma vida. Ver seu irmão partir para outro país porque não suportava mais a sensação de impotência. Isso é complicado, Sr. Mendonça. Eles ficaram se encarando em silêncio, a tensão entre eles palpável. Foi quando o celular de Marina vibrou em seu bolso. Era uma mensagem de Sofia. Mari, seu irmão está aqui no restaurante do aeroporto. Ele parece estar em apuros. Marina empalideceu, suas mãos tremendo ao ler a mensagem. O que houve? Lucas perguntou, sua frieza habitual dando lugar à preocupação. Preciso ir, ela murmurou, já tirando o avental. Meu irmão, ele está... Eu levo você, Lucas disse pegando as chaves do carro em seu bolso. Mas seus convidados podem esperar, ele cortou, seu tom não admitindo discussão. Vamos. No elevador, descendo em direção à garagem, Marina sentiu o peso do silêncio entre eles. Lucas estava tenso ao seu lado, seus dedos tamborilando inquietos no corrimão. Havia tanto não dito entre eles, tantas verdades escondidas. O que Marina não sabia era que Lucas já havia ordenado uma investigação completa sobre o paradeiro de Pedro nos últimos meses, e que as descobertas iniciais eram preocupantes. Seu irmão havia se envolvido com pessoas perigosas em Londres, contraindo dívidas significativas. Enquanto isso, no 15º andar, Beatriz observava pela janela o carro de Lucas partir em alta velocidade. Seu celular tocou, e ela atendeu com um sorriso malicioso. Sim, eles acabaram de sair, ela disse para a pessoa do outro lado da linha. Exatamente como você previu. Hora de colocar nosso plano em ação. O carro de Lucas cortava a noite em alta velocidade, serpenteando pelo trânsito da cidade com precisão. Marina mantinha os olhos fixos na tela do celular, trocando mensagens frenéticas com Sofia, que continuava atualizando-a sobre os movimentos de Pedro no restaurante do Minmin Zinduni. Aeroporto. Ele está agitado, escreveu Sofia. Continua olhando para todos os lados como se estivesse sendo seguido. Lucas lançou um olhar de soslaio para Marina, notando sua angústia crescente. Fale-me sobre seu irmão, ele pediu. Sua voz mais suave que o habitual. O que exatamente ele foi fazer em Londres? Marina hesitou. Pedro sempre foi brilhante com números. Conseguiu uma proposta para trabalhar em uma empresa de investimentos. Parecia a oportunidade perfeita para recomeçar depois que perdemos o restaurante. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Mas seus e-mails foram ficando cada vez mais vagos, as ligações mais raras, e você não teve mais notícias dele, que até a mensagem pedindo para encontrá-lo no aeroporto. Lucas completou, conectando os pontos. Exato, mas ele nunca apareceu. O silêncio que seguiu foi interrompido por uma nova mensagem de Sofia. Mari, ele está saindo. Tem um homem seguindo ele. Lucas acelerou ainda mais, suas mãos apertando o volante com força. Em minutos, chegaram ao aeroporto.
Marina, mal, esperou o carro parar completamente antes de saltar, correndo em direção ao restaurante. Lucas a seguiu de perto, seus passos largos facilmente acompanhando o ritmo dela. Encontraram Sofia na entrada do restaurante, seu rosto pálido de preocupação. Ele foi naquela direção. Ela apontou para o terminal internacional. O homem que o seguia tinha algo estranho nele, Mari. Parecia perigoso. Lucas imediatamente pegou seu celular, digitando rapidamente uma mensagem. Tenho seguranças particulares no aeroporto. Ele explicou diante do olhar questionador de Marina. Eles podem nos ajudar a encontrá-lo. Percorreram os corredores do aeroporto, Marina sentindo seu coração bater cada vez mais forte. Foi quando o avistou. Pedro estava parado próximo a uma das lojas fechadas, conversando tensamente com um homem de aparência intimidadora. Pedro, ela gritou correndo em sua direção. Seu irmão virou-se bruscamente, seus olhos arregalados de medo se transformando em alívio ao vê-la. Mari. O homem ao lado dele deu um passo à frente, mas parou abruptamente ao notar Lucas se aproximando, acompanhado por 2 seguranças corpulentos. Algum problema aqui? E Lucas perguntou, sua voz carregada de autoridade. Isso não é da sua conta, o homem rosnou, mas seu olhar traía nervosismo. Tudo o que acontece neste aeroporto é da minha conta, Lucas respondeu friamente, especialmente quando envolve tentativas de intimidação. Pedro aproveitou a distração para se aproximar de Marina, abraçando-a com força. Me desculpe, ele sussurrou. Me desculpe por tudo. O homem deu alguns passos para trás, claramente reconhecendo Lucas. Isso não acabou. Ele murmurou antes de desaparecer entre a multidão, seguido de perto pelos seguranças de Lucas. Minutos depois, estavam todos na sala VIP do aeroporto. Pedro, ainda tremendo, finalmente começou a explicar. Eu cometi um erro terrível em Londres. A empresa de investimentos não era bem o que parecia. Eles me usaram para fazer algumas transações questionáveis. Quando descobri e tentei denunciar, começaram as ameaças. Marina segurava a mão do irmão com força, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Lucas observava a cena com uma expressão pensativa, seu celular constantemente recebendo atualizações de seus seguranças. Por que não nos procurou antes? Marina perguntou, sua voz embargada. Eu tinha vergonha, Pedro admitiu. Depois de tudo que passamos com o restaurante, não queria trazer mais problemas para a família. Foi então que Lucas se manifestou. O homem que estava te seguindo. Ele trabalha para Victor Cardoso? Pedro empalideceu. Como você sabe? Victor Cardoso é conhecido no mercado financeiro, Lucas respondeu, seu rosto endurecendo. E não pela ética nos negócios. O que nenhum deles sabia era que, naquele exato momento, Beatriz estava em seu apartamento, examinando documentos que ligavam à incorporadora, que fechou o restaurante da família de Marina diretamente a Victor Cardoso. E um sorriso satisfeito se formava em seus lábios, enquanto ela planejava usar essa informação para seus próprios propósitos. Na manhã seguinte, Marina chegou à cobertura de Lucas mais cedo que o habitual. Não havia conseguido dormir direito. Sua mente, repleta de preocupações com Pedro, que agora estava hospedado em um hotel seguro, sob proteção dos seguranças de Lucas. A cozinha, seu habitual refúgio, parecia diferente naquela manhã, mais acolhedora, de alguma forma. Ou talvez fosse apenas sua percepção de Lucas que havia mudado, depois de ver como ele havia ajudado seu irmão sem hesitar. Você chegou cedo. A voz dele a surpreendeu. Lucas estava parado na porta da cozinha, já impecavelmente vestido, mas com olheiras que denunciavam uma noite também mal dormida. Não consegui dormir, ela admitiu, começando a preparar café. Queria agradecer por ontem, pelo que fez por Pedro. Lucas se aproximou aceitando a xícara que ela lhe oferecia. Seus dedos se tocaram brevemente na troca, enviando uma corrente elétrica por ambos os corpos. Não precisa agradecer, ele respondeu, seu tom mais suave que o normal. Marina, há algo que você precisa saber. Mas antes que pudesse continuar, foram interrompidos pela chegada de Beatriz, que entrou na cozinha como um furacão em um tailleur vermelho impecável. Lucas, querido, precisamos conversar, ela anunciou.
lançando um olhar calculado para Marina. Em particular, Lucas parecia prestes a recusar, mas algo no tom de Beatriz o fez hesitar. "Me dê 5 minutos", ele disse a Marina, seguindo Beatriz para fora da cozinha. Marina tentou se concentrar em preparar o café da manhã, mas não conseguia evitar a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Minutos depois, ouviu vozes alteradas vindas do escritório. "Você não pode estar falando sério." A voz de Lucas soava furiosa. "Como você se atreve?" "É a verdade, Lucas", Beatriz respondeu, sua voz melodiosa carregada de falsa preocupação. "Está tudo documentado. Sua Precious Chef tem mais conexões com Victor Cardoso do que imagina." Marina sentiu seu coração acelerar. O nome de Victor Cardoso, o homem que estava ameaçando seu irmão, ecoou em sua mente. Do que eles estavam falando? O resto da manhã transcorreu em um clima tenso. Lucas mal tocou no café da manhã, e quando falou com Marina, sua voz havia recuperado toda a frieza inicial. Algo havia mudado, e ela não sabia o quê. Foi durante o almoço que Sofia ligou, sua voz tremendo de excitação. "Mari, você não vai acreditar. Encontrei alguns documentos antigos dos sabores da Marina enquanto limpava o armário do restaurante. Tem algo muito estranho aqui. A incorporadora que comprou o prédio, ela estava ligada a um grupo maior. E adivinha quem estava por trás de tudo?" Marina sentiu seu estômago revirar. "Quem?" "Victor Cardoso", Sofia respondeu. "O mesmo homem que está atrás do seu irmão. Mari, acho que o fechamento do restaurante não foi por acaso." A revelação atingiu Marina como um soco. As peças começavam a se encaixar. A pressão para vender o restaurante, o desaparecimento de Pedro, as ameaças, tudo estava conectado. O que ela não sabia era que Lucas também estava chegando às mesmas conclusões. Em seu escritório, diante dele, uma tela de computador exibia documentos que provavam que Victor Cardoso havia usado sua incorporadora como fachada para uma série de negócios questionáveis, incluindo a aquisição forçada de diversos imóveis, entre eles o Prédio dos Sabores da Marina. E em meio a tudo isso, Beatriz sorria satisfeita em seu escritório na empresa, admirando uma antiga foto sua com Lucas. "Você deveria ter ficado comigo", ela murmurou para a imagem. "Agora vou fazer você perceber seu erro da maneira mais dolorosa possível." O dia avançava, e as revelações que estavam por vir prometiam abalar as estruturas de todos os envolvidos, naquela trama de sentimentos, segredos e redenção. A cozinha da cobertura, antes um refúgio de aromas e criatividade, agora parecia sufocante para Marina. As revelações sobre Victor Cardoso pesavam em sua mente enquanto ela preparava mecanicamente o jantar. Lucas havia passado o dia inteiro trancado em seu escritório, evitando qualquer contato, além do estritamente necessário. O som de saltos elegantes no piso de mármore anunciou a chegada de Sofia, que Marina havia chamado para ajudá-la a entender melhor os documentos encontrados. Sua amiga trazia uma pasta antiga, amarelada pelo tempo. "Aqui está tudo", Sofia disse, espalhando os papéis sobre a ilha da cozinha. Contratos, notificações, e-mails impressos. "Marina, isso é maior do que imaginávamos." As duas se debruçaram sobre os documentos, descobrindo uma teia complexa de empresas de fachada e transações suspeitas. O nome de Victor Cardoso aparecia sutilmente conectado a tudo, como uma sombra onipresente. "Olha isso", Sofia apontou para um documento em particular. A incorporadora que comprou o prédio dos Sabores da Marina era controlada por uma holding, que, por sua vez, era parte do grupo empresarial de Lucas Mendonça. Uma voz masculina completou a frase. As duas mulheres se viraram surpresas. Lucas estava parado na porta da cozinha, seu semblante mais cansado do que Marina jamais havia visto. "Há quanto tempo está aí?" Marina perguntou, seu coração acelerando. "Tempo suficiente", ele respondeu, aproximando-se lentamente. "E já passou da hora de colocarmos todas as cartas na mesa." Lucas puxou um banco e sentou-se do outro lado da ilha, seus olhos fixos em Marina.
Quando assumi a presidência do grupo há 5 anos, herdei uma estrutura corporativa extremamente complexa. Empresas dentro de empresas, subsidiárias, holdings. Era praticamente impossível ter controle total sobre todas as operações. E isso justifica o que fizeram com nossa família? Marina questionou, sua voz tremendo de emoção contida. Não, ele respondeu simplesmente. Nada justifica, mas preciso que você entenda. Assim que descobri a conexão entre minha empresa e o fechamento do seu restaurante, iniciei uma investigação completa. E o que descobri? Ele fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos num gesto de frustração. Victor Cardoso estava usando minhas empresas como fachada para suas operações questionáveis. Sofia, sentindo a intensidade do momento, murmurou algo sobre precisar fazer uma ligação e discretamente deixou a cozinha. Por que não me contou antes? Marina perguntou, lágrimas não derramadas brilhando em seus olhos. Como poderia? Lucas respondeu, sua voz mais suave. No início, você era apenas a garota que me beijou por engano no aeroporto. Depois, quando comecei a investigar seu passado e descobri a verdade, já era tarde demais. Eu já estava. Ele não completou a frase, mas o ar entre eles ficou carregado de significado. Já estava o quê? Marina insistiu, seu coração batendo descompassado. Lucas se levantou, contornando a ilha da cozinha até estar a apenas alguns passos dela. Já estava completamente envolvido. Com sua força, sua determinação, sua paixão pela culinária, com você. O momento foi interrompido pelo som estridente do celular de Lucas. Era uma mensagem de seus investigadores particulares. Haviam descoberto que Beatriz estava em contato direto com Victor Cardoso há meses. Isso não faz sentido, Lucas murmurou, franzindo o senho. Por que Beatriz? Ela te contou algo hoje de manhã, Marina lembrou. Algo que te deixou transtornado. Lucas assentiu lentamente, as peças se encaixando em sua mente. Ela tentou me convencer que você e seu irmão estavam conspirados com Victor Cardoso desde o início. Que tudo não passava de um golpe elaborado. E você acreditou nela? Marina perguntou, sentindo seu coração apertar. Por um momento, sim, ele admitiu, dando mais um passo em sua direção. Mas então, me lembrei do beijo no aeroporto, da sua surpresa genuína, do seu constrangimento sincero. Ninguém poderia fingir aquilo. Marina sentiu o calor subir por seu rosto com a memória. Por que está me contando tudo isso agora? Porque amanhã vou confrontar Victor Cardoso e Beatriz, ele respondeu, sua voz firme. E antes disso, precisava que você soubesse toda a verdade. Precisava que entendesse que, mesmo que tenha começado como um erro, nada do que aconteceu depois foi por engano. O que nenhum dos dois sabia era que, naquele exato momento, Beatriz estava em seu apartamento, destruindo evidências e preparando sua última cartada. Uma revelação que prometia abalar os alicerces de tudo que Marina e Lucas estavam construindo. A noite caía sobre a cidade, enquanto Marina terminava de organizar a cozinha, sua mente ainda processando a conversa com Lucas. O ar, entre eles, já havia mudado completamente. A tensão anterior substituída por algo mais profundo, mais significativo. Sofia havia retornado após alguns minutos, trazendo mais uma descoberta surpreendente. Mari, você não vai acreditar no que encontrei nos arquivos antigos do restaurante. Lembra daquela cliente misteriosa que aparecia sempre nos últimos dias antes do fechamento? Marina franziu o senho, tentando se lembrar. A mulher elegante que sempre sentava no canto e ficava horas observando tudo? Exatamente, Sofia confirmou, seus olhos brilhando com a revelação. Era Beatriz. Lucas, que estava revisando alguns documentos na ilha da cozinha, levantou a cabeça bruscamente. Tem certeza? Absoluta, Sofia respondeu, mostrando uma antiga foto do restaurante onde Beatriz aparecia ao fundo. E tem mais. Encontrei registros de ligações dela para o escritório da incorporadora nas mesmas datas das visitas. Ela estava nos espionando. Marina murmurou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Mas por quê? Porque ela nunca superou o fim do relacionamento, Lucas respondeu,
sua voz carregada de compreensão tardia. Nós nos separamos há 5 anos, exatamente quando assumi a presidência do grupo. Ela nunca aceitou que escolhia a empresa ao invés dela. Marina sentiu uma pontada inexplicável de ciúme, que logo foi substituída por preocupação. Então, todo esse tempo, ela estava planejando sua vingança, Lucas completou, usando Victor Cardoso e suas conexões questionáveis para destruir tudo que eu construí. O celular de Marina vibrou com uma mensagem de Pedro. Preciso te ver urgente. Descobri algo sobre Victor Cardoso que vai mudar tudo. Ela mostrou a mensagem para Lucas, que imediatamente pegou seu telefone para verificar com sua equipe de segurança. Pedro está seguro no hotel. Vou mandar buscá-lo. Meia hora depois, Pedro chegava à cobertura, seus olhos revelando uma mistura de medo e determinação. Vocês não vão acreditar no que descobri em Londres, ele começou, espalhando alguns papéis sobre a mesa. Victor Cardoso não está agindo sozinho. Ele tem um sócio oculto, alguém que conhece profundamente as operações do Grupo Mendonça. Beatriz, Lucas e Marina disseram em uníssono. Não apenas ela, Pedro continuou. Tem alguém ainda, mais alto na hierarquia da empresa. Alguém que... O som estridente da campainha interrompeu sua revelação. Na tela do interfone, o rosto sorridente de Beatriz apareceu. Lucas, querido, precisamos conversar. Sua voz melodiosa soou pelo aparelho. Tenho algo que você precisa ver. Algo sobre sua preciosa chefe que vai mudar tudo. Lucas olhou para Marina, que sustentou seu olhar com firmeza. Não temos mais nada a esconder um do outro, ela disse suavemente. Ele assentiu, apertando o botão para liberar o elevador. Os minutos que se seguiram pareceram se arrastar enquanto esperavam a chegada de Beatriz. Marina podia sentir a tensão emanando de Lucas, que se posicionou protetoramente ao seu lado. O elevador finalmente se abriu, revelando Beatriz em todo o seu esplendor calculado. Ela carregava uma pasta vermelha e exibia um sorriso que não alcançava seus olhos. Que reunião adorável, ela comentou, seu olhar passando por todos os presentes. Perfeito. Assim, todos podem ouvir a verdade de uma vez. Chega de jogos. Beatriz, Lucas advertiu, sua voz cortante. Jogos? Ela riu de um som sem alegria. Não, querido. Isso é apenas o começo do fim. E quando eu terminar, você vai perceber que seu precioso império, assim como seu coração, foi construído sobre mentiras. O que ninguém notou foi o pequeno gesto que ela fez com a mão, um sinal discreto pela janela. No prédio em frente, uma figura sombria observava tudo através de uma lente teleobjetiva, registrando cada momento daquela noite que prometia mudar para sempre o destino de todos os presentes. O silêncio na cobertura era denso o suficiente para ser cortado com uma faca. Beatriz caminhava lentamente pela sala, seus saltos ecoando no piso de mármore, enquanto todos a observavam com apreensão. Ela parou diante da janela, admirando a vista noturna da cidade antes de se virar para encarar os presentes. Sabe, Lucas, ela começou, sua voz melodiosa carregando um tom de falsa doçura. Sempre admirei sua inteligência. Mas às vezes você pode ser tão cego. Diga logo o que veio dizer, Beatriz. Lucas respondeu, sua voz tensa. Ela abriu a pasta vermelha com um floreio teatral. Muito bem, vamos começar com isso. Ela retirou uma série de fotografias e as espalhou sobre a mesa de centro. Reconhece estas pessoas? Marina se aproximou, sentindo seu coração acelerar. As fotos mostravam seu pai, anos atrás, em reuniões com diversos empresários. Em uma delas, ele apertava a mão de Victor Cardoso. Meu pai, ela murmurou, confusa. Mas isso foi antes do fechamento do restaurante. Exatamente. Beatriz sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Seu pai estava negociando a venda do restaurante muito antes de qualquer pressão da incorporadora. Ele estava desesperado por dinheiro, não estava? As dívidas se acumulando? Isso é impossível, Marina protestou, mas uma semente de dúvida começava a brotar em seu coração. Sua família não é tão inocente quanto parece, querida, Beatriz continuou, tirando mais documentos da pasta. Seu pai estava envolvido em negócios questionáveis com Victor Cardoso.
O restaurante era apenas uma fachada para... Chega! Pedro interrompeu, dando um passo à frente. Eu sei exatamente o que você está tentando fazer, Beatriz. Ou devo dizer, senhora Cardoso? O sorriso de Beatriz vacilou por um momento. Lucas se virou bruscamente para Pedro, sua expressão incrédula. Do que você está falando? Ele exigiu. Em Londres, descobri que Beatriz se casou com Victor Cardoso há 3 anos. Pedro revelou sua voz firme. Um casamento discreto em uma pequena cidade italiana. Tudo parte do plano deles. Marina observou o rosto de Beatriz, empalidecer ligeiramente, mas ela logo recuperou sua compostura. Muito esperto, Pedro, mas isso não muda os fatos sobre sua família. Os únicos fatos aqui, Lucas interviu, sua voz carregada de raiva contida, são que você e Victor manipularam. Tudo desde o início. Usaram minha empresa, destruíram o restaurante da família de Marina. E agora estão tentando destruir a reputação deles também. Beatriz riu, um som frio e calculado. Oh, Lucas, você realmente acha que sabe de tudo? Que tal explicarmos para sua adorável chefe sobre o verdadeiro motivo da sua repentina obsessão por ela? Marina sentiu seu coração apertar. Do que ela está falando, Lucas? Antes que ele pudesse responder, Beatriz tirou um último documento da pasta. Lucas sabia sobre você muito antes do beijo no aeroporto, querida. Ele estava monitorando sua família há meses, desde que descobriu o envolvimento de suas empresas no fechamento do restaurante. Você não passou de um projeto de caridade para aliviar sua consciência culpada. Marina cambaleou como se tivesse levado um tapa. Lucas tentou se aproximar dela, mas ela deu um passo para trás. É verdade? Ela perguntou, sua voz mal passando de um sussurro. Não da forma como ela está colocando, Lucas respondeu, seus olhos implorando por compreensão. Sim, eu descobri sobre o envolvimento da minha empresa e comecei a investigar, mas o beijo no aeroporto foi completamente inesperado. Tudo o que aconteceu depois foi real, ele completou, sua voz carregada de emoção. Mais real do que qualquer coisa que já senti. O momento foi interrompido pelo som de palmas lentas. Todos se viraram para ver Victor Cardoso saindo do elevador, seu sorriso predatório iluminando suas feições elegantes. Que cena tocante, ele comentou, parando ao lado de Beatriz. Mas temo que seja hora de colocar um fim nessa pequena novela. O que ele não esperava era encontrar Pedro ali, nem ver o sorriso de triunfo no rosto do jovem quando seus olhares se cruzaram. Porque Pedro tinha em seu celular a última peça do quebra-cabeça, uma gravação que mudaria tudo. Pedro deu um passo à frente, seu celular erguido como uma arma. Antes de continuarmos com esse teatro, acho que todos precisam ouvir algo interessante. Ele apertou play, e a voz de Beatriz preencheu a sala. O plano é perfeito, Victor. Lucas jamais vai descobrir que fomos nós que manipulamos os documentos da incorporadora. Quando terminarmos, ele vai perder tudo. A empresa, a reputação e aquela chefezinha patética que ele pensa que ama. Victor Cardoso manteve sua expressão controlada, mas seus olhos traíam sua preocupação. Beatriz, por outro lado, parecia ter visto um fantasma. Onde? Como você conseguiu isso? Ela perguntou, sua voz perdendo toda a confiança anterior. Em Londres, Pedro respondeu. Eu não estava apenas fugindo, estava investigando. Depois que descobri sua conexão com Victor, comecei a gravar todas as nossas conversas, inclusive aquela em que você me ofereceu dinheiro para forjar evidências contra minha própria irmã. Marina olhou para seu irmão com uma mistura de orgulho e compreensão. Por isso você desapareceu, por isso estava agindo tão estranho? Pedro assentiu. Desculpe por não ter contado antes, Mari, mas eu precisava ter certeza. Precisava reunir todas as provas. Lucas se aproximou de Pedro, seus olhos fixos na tela do celular. Você tem mais gravações? Todas as provas de que precisamos. Pedro confirmou, incluindo registros de transferências bancárias, e-mails, tudo que prova que foram eles que orquestraram a falência dos sabores da Marina e tentaram usar sua empresa como bode expiatório. Victor Cardoso ajustou sua gravata, mantendo uma calma artificial. Impressionante, garoto,
Mas você realmente acha que algumas gravações amadoras vão ser suficientes para... Não são apenas gravações, Lucas o interrompeu. Meus investigadores já reuniram um dossiê completo sobre suas atividades ilegais. Só estávamos esperando a peça final do quebra-cabeça. Ele olhou para Pedro com respeito. E você acabou de nos entregar. Beatriz começou a recuar em direção ao elevador, mas Sofia, que havia permanecido quieta até então, bloqueou. Seu caminho. As autoridades já estão a caminho, ela informou com um sorriso satisfeito. Liguei assim que Victor entrou no prédio. O som de sirenes começou a ecoar ao longe, crescendo gradualmente. Victor Cardoso olhou para Beatriz, seus olhos acusadores. Você disse que tinha tudo sob controle. E tinha, ela protestou, seu verniz de sofisticação se despedaçando. Como eu poderia saber que aquele idiota estava gravando tudo? Acabou, Lucas declarou, sua voz carregada de autoridade. Vocês dois vão responder por tudo. Pela manipulação dos documentos, pela extorsão, pela tentativa de destruir minha empresa. Marina observava a cena desenrolar-se, sentindo uma mistura complexa de emoções. Alívio pela verdade, finalmente, vir à tona. Orgulho pelo papel de seu irmão em desmascarar o esquema. E uma confusão dolorosa sobre seus sentimentos por Lucas. Como se lesse seus pensamentos, Lucas se virou para ela. Marina, eu... Não. Ela o interrompeu suavemente. Agora não. Precisamos resolver isso primeiro. Mas seus olhos, encontrando os dele, carregavam uma promessa silenciosa de que teriam sua conversa depois. O som do elevador anunciou a chegada das autoridades. Enquanto Victor e Beatriz eram conduzidos para fora, Marina se aproximou de seu irmão, abraçando-o com força. Você é incrível, sabia? Pedro sorriu, retribuindo o abraço. Aprendi com a melhor. E além disso, ele hesitou, olhando para Lucas. Acho que não sou o único que arriscou tudo para proteger nossa família. O dia estava amanhecendo quando os últimos policiais deixaram a cobertura. Marina estava na cozinha, seu refúgio habitual, preparando café para todos, quando sentiu a presença de Lucas atrás dela. O sol nascente pintava a cozinha com tons dourados, criando uma atmosfera quase mágica. Ainda temos muito o que conversar, ela disse sem se virar. Sim, ele concordou suavemente. E dessa vez, sem segredos. O aroma do café recém-passado preenchia o ambiente, misturando-se com a promessa de um novo começo. Mas o que nenhum deles sabia era que Beatriz, mesmo algemada no banco traseiro da viatura policial, ainda tinha um último cartão na manga, uma revelação que poderia abalar os alicerces de tudo que eles pensavam saber sobre o passado. O sol da tarde entrava pelas janelas da cobertura, encontrando Marina sentada na ilha da cozinha, relendo pela 10ª vez os documentos que Pedro havia trazido. Cada página revelava mais detalhes sobre a intrincada teia de mentiras que Beatriz e Victor haviam tecido ao longo dos anos. Ainda tentando encontrar mais respostas, a voz de Lucas a surpreendeu. Ele estava parado na porta da cozinha, o paletó abandonado, as mangas da camisa dobradas até os cotovelos. Parecia mais jovem assim, mais acessível. Tentando entender tudo, ela respondeu, passando a mão pelos olhos cansados. Como duas pessoas podem planejar tanto mal por tanto tempo? Lucas se aproximou, pegando uma das fotos que Beatriz havia trazido, aquela que mostrava o pai de Marina com Victor Cardoso. Seu pai era um homem honesto, Marina. Ele estava apenas tentando salvar o restaurante quando procurou investidores. Não tinha como saber que estava caindo em uma armadilha. Marina sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Ele ficou tão arrasado quando perdemos tudo, nunca mais foi o mesmo. Lucas hesitou por um momento antes de puxar uma cadeira para se sentar ao lado dela. Tenho uma proposta para fazer. Lucas, eu não sei se estou pronta para... Não. É isso, ele a interrompeu gentilmente. É sobre os sabores da Marina. Marina prendeu a respiração. O nome do antigo restaurante de sua família ainda tinha o poder de apertar seu coração. Quero ajudar você a reabri-lo, Lucas continuou.
Não como um gesto de caridade ou culpa, mas como um investimento. Vi do que você é capaz nesta cozinha, Marina. Seu talento é extraordinário. Por quê? Ela perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Porque é o certo a fazer, ele respondeu, seus olhos encontrando os dela. E por quê? Porque não consigo imaginar minha vida sem provar sua comida todos os dias. O momento foi interrompido pelo som do celular de Marina. Era uma mensagem de Sofia. Liga a TV agora, canal de notícias. Lucas pegou o controle remoto e ligou a televisão embutida na parede da cozinha. A apresentadora estava no meio de uma reportagem urgente. Repetindo a notícia de última hora, Beatriz Cardoso, esposa do empresário Victor Cardoso, acaba de fazer revelações bombásticas sobre um suposto esquema de corrupção envolvendo altos executivos do mercado financeiro. Em depoimento exclusivo, ela afirma ter provas de que Lucas aumentou o volume, seu rosto ficando mais tenso a cada palavra. Beatriz estava jogando seu último trunfo. Estava expondo não apenas Victor, mas todo um esquema que ameaçava arrastar dezenas de empresários influentes para o escândalo. Ela vai tentar usar isso como moeda de troca, Lucas murmurou, passando a mão pelos cabelos em frustração. Para conseguir um acordo? Marina perguntou. Para tentar escapar da justiça. Ele corrigiu. Mas ela esqueceu um detalhe importante. Qual? Lucas pegou seu telefone discando rapidamente um número. Pedro não foi o único gravando conversas comprometedoras nos últimos meses. Do outro lado da cidade, em uma sala de interrogatório, Beatriz observava seu reflexo na janela espelhada, um sorriso confiante em seus lábios pintados. Ela ainda não sabia que sua última cartada estava prestes a se voltar contra ela mesma. O telefone do delegado responsável pelo caso tocou. Era a equipe de investigação de Lucas, com uma nova remessa de provas, incluindo gravações que demonstravam que Beatriz havia sido a arquiteta de todo o esquema desde o início, manipulando até mesmo Victor Cardoso. Na cobertura, Marina observava Lucas trabalhar, coordenando sua equipe jurídica pelo telefone. Havia uma intensidade nele que ela nunca tinha visto antes. Uma determinação feroz de corrigir todos os erros do passado. Vou preparar um café, ela disse suavemente, levantando-se. Marina, Lucas chamou, fazendo-a parar. Quando tudo isso acabar, precisamos conversar sobre nós. Ela assentiu, um pequeno sorriso se formando em seus lábios. Sim, precisamos, mas primeiro vamos fazer justiça. O que nenhum dos dois imaginava era que, em questão de horas, uma descoberta ainda mais surpreendente viria à tona. Uma que não apenas mudaria o rumo do caso, mas também revelaria uma conexão inesperada entre suas famílias, que remontava a décadas atrás. A noite já havia caído quando Pedro chegou à cobertura carregando uma caixa antiga de fotografias que havia recuperado do porão da casa de seus pais. Sofia o acompanhava, seus olhos brilhando com a empolgação de novas descobertas. Vocês precisam ver isso, Pedro anunciou, colocando a caixa sobre a mesa de jantar. Encontrei algo incrível enquanto organizava as coisas antigas do papai. Marina e Lucas se aproximaram enquanto Pedro retirava um envelope amarelado pelo tempo. Dentro dele, uma fotografia em preto e branco mostrava dois jovens sorridentes em frente a um pequeno restaurante. Esse é o pai do papai, Marina explicou, reconhecendo o avô que nunca conhecera. Foi ele quem começou com o primeiro restaurante, da família antes dos sabores da Marina. E esse ao lado dele, Pedro continuou, sua voz carregada de significado, é Antônio Mendonça. Lucas pegou a foto com mãos trêmulas. Meu avô, ele murmurou, estudando o rosto jovial do homem que mal havia conhecido. Mas como? Tem mais, Pedro disse, tirando um maço de cartas antigas do envelope. Eles eram melhores amigos. Antônio ajudou nosso avô a começar o primeiro restaurante. Foram sócios por anos. Até que meu avô adoeceu e teve que vender sua parte. Lucas completou, lembrando-se de histórias antigas que seu pai costumava contar. Ele sempre falou de um restaurante que teve que abandonar, mas nunca mencionou o nome da família parceira. Marina pegou uma das cartas, seus olhos correndo pelas palavras escritas à mão.
Eles prometeram que um dia as famílias se reuniriam novamente no mesmo restaurante. Ela leu em voz alta, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. E agora? Aqui estamos, Sofia comentou suavemente. Décadas depois, como se o destino tivesse planejado tudo. Lucas olhou para Marina, seus olhos refletindo uma mistura de emoções. Talvez não tenha sido apenas coincidência você me confundir com seu irmão naquele dia no aeroporto. Você acredita em destino? Marina perguntou, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Acredito em escolhas, ele respondeu, sua voz suave, e em consertar erros do passado. O momento foi interrompido pelo celular de Lucas. Era seu advogado com notícias sobre o caso. Beatriz havia começado a falar, revelando detalhes que ninguém esperava. Ela está implicando Ricardo. Torres, Lucas informou após desligar. O diretor da incorporadora que pressionou pela venda do prédio do restaurante. Aparentemente ele era o elo entre Victor e vários outros empresários envolvidos no esquema. O mesmo homem que estava no jantar aqui? Marina perguntou, lembrando-se da noite em que confrontou Ricardo. Exato. E segundo Beatriz, ele guardava documentos comprometedores de todas as operações ilegais, uma espécie de seguro. Pedro e Sofia trocaram olhares significativos. Acho que sabemos onde procurar, Sofia disse. No dia do jantar, vi Ricardo escondendo algo no escritório enquanto todos estavam distraídos com a sobremesa. Lucas imediatamente se dirigiu ao escritório, seguido pelos outros. Após uma busca minuciosa, encontraram um pendrive escondido dentro de um livro falso na estante. Isso pode ser a chave para tudo, Lucas murmurou, inserindo o dispositivo em seu computador. O que eles encontraram nos arquivos foi mais do que esperavam. Não apenas provas do esquema atual, mas registros de décadas de manipulações e negociatas. E entre os documentos, algo que fez o coração de Marina parar. A verdadeira história por trás do adoecimento do avô de Lucas. Não foi natural, ela sussurrou, lendo os arquivos antigos. Ele foi envenenado lentamente por alguém que queria forçar a venda de sua parte no restaurante. Lucas sentou-se pesadamente em sua cadeira, a realidade da situação o atingindo com força. As famílias não haviam apenas sido separadas pelo destino. Havia sido um plano meticulosamente arquitetado que se estendia por gerações. O que ninguém percebeu, concentrados que estavam nas descobertas, foi o pequeno ponto vermelho de uma mira laser que dançava na parede atrás deles. Do prédio em frente, alguém observava esperando o momento perfeito para sua última jogada desesperada. Foi Sofia quem notou primeiro. O pequeno ponto vermelho que dançava na parede chamou sua atenção enquanto todos estavam absortos nas descobertas do pendrive. Seu grito de advertência cortou o ar no mesmo instante em que o vidro da janela explodiu em milhares de pedaços. "Todos no chão!" Lucas gritou, puxando Marina para baixo com ele. O tiro havia atingido exatamente onde Lucas estava sentado segundos antes. Pedro reagiu rapidamente, desligando todas as luzes do escritório, enquanto Sofia já estava ao telefone com a segurança do prédio. Lucas, ainda protegendo Marina com seu corpo, alcançou seu celular. "Preciso de apoio imediato na cobertura", ele ordenou para sua equipe de segurança. "E chamem a polícia. Agora." Marina tremia nos braços de Lucas, não de medo, mas de raiva. "Ricardo", ela sussurrou. "Ele deve ter descoberto que encontramos o pendrive." Não foi Ricardo, uma nova voz soou da porta do escritório. Era João, o chefe da segurança de Lucas, que acabava de chegar com sua equipe. "Acabamos de receber a informação. Victor Cardoso escapou da custódia há 1 hora." Lucas praguejou baixinho. "Como isso é possível?" "Teve ajuda interna", João explicou, enquanto sua equipe verificava o perímetro. "E não está sozinho. Beatriz também sumiu." Marina sentiu seu coração apertar. O casal diabólico estava junto novamente, e mais desesperado do que nunca. "Precisamos tirar vocês daqui", João continuou. "Temos um carro blindado esperando na garagem." "Não", Lucas respondeu firmemente. "Se sairmos agora, seremos alvos fáceis.
Eles estão esperando exatamente isso. Então, qual é o plano? Pedro perguntou, sua voz tensa. Lucas olhou para o pendrive em sua mão, depois para Marina. Precisamos terminar isso de uma vez por todas. Nos minutos seguintes, enquanto a equipe de segurança fortificava a cobertura, Lucas explicou seu plano. O pendrive não continha apenas provas dos crimes atuais, mas também um seguro que o próprio Ricardo havia mantido. Dados sobre todas as operações ilegais de Victor e Beatriz nos últimos 10 anos. Se conseguirmos transmitir esses dados para a imprensa e para as autoridades, Lucas explicou, não haverá mais volta. Mesmo que eles consigam fugir, não terão para onde ir. Mas precisamos de tempo, Marina completou, entendendo o plano. Tempo para analisar tudo e enviar para as pessoas certas. E precisamos mantê-los distraídos, Sofia acrescentou, um brilho determinado em seus olhos. Foi quando Marina teve uma ideia. A cozinha, ela disse subitamente. Posso usar a cozinha. Todos olharam para ela confusos. Victor e Beatriz me viram cozinhando aqui várias vezes, ela explicou. Eles vão assumir que estou lá. Será o primeiro lugar que vão verificar quando invadirem. Não, Lucas protestou imediatamente. É perigoso demais. É a única forma, Marina insistiu. Enquanto eles estiverem focados na cozinha, vocês terão tempo para analisar os arquivos e enviá-los. Pedro deu um passo à frente. Não vou deixar você fazer isso sozinha, Mari. Nem eu, Sofia se juntou. Lucas observou o grupo, percebendo que não conseguiria dissuadi-los. Está bem, ele cedeu finalmente, mas vamos fazer isso direito. Nos próximos minutos, transformaram a cobertura em uma fortaleza improvisada. A equipe de segurança se posicionou estrategicamente, câmeras foram realinhadas e um plano de contingência foi estabelecido. Marina estava na cozinha, propositalmente deixando as luzes acesas e movimentando-se de forma visível através das janelas. Seu coração batia acelerado, mas suas mãos estavam firmes enquanto preparava algo no fogão. O que você está fazendo? Lucas perguntou, entrando silenciosamente na cozinha. Garantindo que o cheiro de comida chegue até a rua. Ela respondeu com um pequeno sorriso. Se tem uma coisa que aprendi no restaurante, é que aromas são tão chamativos quanto luzes. Lucas a observou por um momento, admirando sua coragem. Marina, se algo acontecer, vai dar tudo certo. Ela o interrompeu suavemente. Algumas histórias precisam ter um final feliz, não é? Antes que Lucas pudesse responder, o sistema de segurança emitiu um alerta silencioso. Alguém havia acabado de entrar no prédio usando credenciais roubadas. A armadilha estava pronta. Agora era apenas questão de tempo até Victor e Beatriz caírem nela. O que ninguém sabia era que o casal tinha seu próprio plano, um que envolvia muito mais do que apenas silenciar testemunhas. O elevador subia silenciosamente, marcando cada andar com um brilho suave no painel digital. Dentro dele, Victor e Beatriz Cardoso faziam seus últimos preparativos. Não eram mais o casal elegante e sofisticado de antes. Agora havia algo selvagem e desesperado em seus olhos. Lembre-se, Victor murmurou verificando sua arma. Precisamos do pendrive. É nossa única chance de negociação. Beatriz ajustou o dispositivo em seu ouvido. Ricardo confirmou que os arquivos não foram enviados ainda. Temos tempo. No andar da cobertura, todos estavam em posição. Pedro e Sofia monitoravam as câmeras de segurança a partir de um tablet, observando a aproximação do casal. Lucas estava em seu escritório, trabalhando freneticamente para decifrar a última camada de proteção dos arquivos do pendrive. Na cozinha, Marina continuava sua encenação calculada. O aroma de um molho especial, o mesmo que costumava preparar nos sabores da Marina, preenchia o ambiente, escapando pelas frestas das janelas e portas. Eles estão no último andar. A voz de Pedro soou no comunicador. 30 segundos. Marina aumentou propositalmente o som de panelas e utensílios, criando a ilusão de que estava completamente absorta em seu trabalho. Através do reflexo dos armários de aço inox, ela podia ver a porta da cozinha e parte do corredor. O primeiro sinal da invasão foi quase imperceptível. Apenas um suave clique da porta de serviço sendo destrancada.
Marina continuou mexendo o molho, fingindo não perceber quando Beatriz entrou silenciosamente na cozinha, uma arma apontada em sua direção. Que cena mais doméstica, Beatriz comentou com falsa doçura. A chefe dedicada, preparando o jantar para seu amado empresário. Marina se virou lentamente encarando sua algoz. O molho vai queimar se eu não continuar mexendo. Que pena, Beatriz sorriu, um sorriso frio. Porque você vai nos levar até Lucas agora. Ele não está aqui, Marina respondeu calmamente, sua mão ainda na colher de pau. Saiu há 1 hora. Victor emergiu das sombras do corredor. Não minta para nós, querida. Vimos as luzes do escritório. Foi nesse momento que Marina percebeu. Eles não sabiam sobre as câmeras, sobre a equipe de segurança, sobre o plano. Eles realmente acreditavam ter o elemento surpresa. Sabe o que é interessante sobre cozinhas profissionais? Marina comentou casualmente, sua mão se movendo lentamente em direção ao fogão. Elas têm protocolos de segurança muito específicos. Antes que Beatriz ou Victor pudessem reagir, Marina puxou uma alavanca disfarçada sob o fogão. Imediatamente, as portas da cozinha se fecharam com um estrondo metálico. Era um sistema contra incêndios que Lucas havia modificado especialmente para essa noite. Mas que diabos! Victor começou virando-se para atirar nas portas. Foi seu erro. No instante de distração, a equipe de segurança, que estava escondida nos armários e na despensa, emergiu com armas apontadas. Soltem as armas, João comandou. Vocês estão cercados. Beatriz riu, um som histérico. Vocês realmente acham que não temos um plano B? Ela alcançou seu telefone com a mão livre, pronta para apertar um botão. Um clique e todos os servidores do Grupo Mendonça serão destruídos. Anos de dados, contratos, tudo. Será o fim da empresa. Tem certeza? A voz de Lucas soou pelo sistema de som da cozinha. Porque nos últimos 10 minutos enviei cópias de todos os arquivos do pendrive para cada veículo de imprensa do país, incluindo aqueles sobre como vocês dois planejaram o envenenamento do meu avô. O rosto de Beatriz perdeu toda a cor. Victor, percebendo que estavam encurralados, fez um movimento brusco em direção à porta, mas foi rapidamente contido pela equipe de segurança. Acabou, Marina disse suavemente, desligando o fogo sob o molho que ainda borbulhava. E sabem de uma coisa? O restaurante dos nossos avós vai reabrir, mais forte e mais verdadeiro do que nunca. Enquanto Beatriz e Victor eram algemados e levados pela polícia que acabava de chegar, Marina sentiu a presença de Lucas atrás dela. Sem dizer uma palavra, ele a envolveu em seus braços, e juntos observaram o nascer do sol através das janelas da cozinha. O que eles não sabiam era que aquele momento, aparentemente final, era apenas o começo de uma história ainda maior. Porque enquanto faziam a limpeza da cozinha, encontraram algo escondido há décadas atrás do antigo forno. Uma carta que revelaria o último e mais surpreendente segredo de todos. O sol já estava alto quando a equipe forense finalmente liberou a cobertura. Marina estava ajudando na limpeza da cozinha, reorganizando os utensílios que haviam sido deslocados durante a ação, quando seu braço esbarrou em uma das placas soltas do antigo forno industrial. Espera, Lucas disse, notando algo estranho na forma como a placa se moveu. Tem algo aqui. Juntos eles removeram cuidadosamente o painel, revelando um pequeno compartimento embutido na estrutura. Dentro dele, um envelope amarelado pelo tempo, selado com cera vermelha. Isso é, Marina sussurrou, reconhecendo o brasão. Impresso na cera. O mesmo que aparecia nas antigas fotos do primeiro restaurante. Lucas pegou o envelope com cuidado, como se estivesse segurando algo precioso. A data é de 1 semana antes do meu avô adoecer. Pedro e Sofia, que organizavam documentos próximos à ilha da cozinha, se aproximaram curiosos. Com mãos levemente trêmulas, Lucas rompeu o selo e retirou uma carta manuscrita. Querido Antônio, Marina começou a ler em voz alta, reconhecendo a caligrafia de seu avô. Se você está lendo isso, significa que minhas suspeitas estavam corretas. Descobri algo terrível sobre Ricardo Torres e sua família. Eles não são apenas investidores interessados em nosso restaurante. São parte de uma organização
que vem manipulando o mercado imobiliário há gerações. Lucas continuou a leitura. Encontrei documentos que provam suas atividades ilegais, incluindo ameaças e sabotagens a diversos estabelecimentos. Mas o mais grave é que descobri que eles planejam algo contra você. Estão preparando um esquema de envenenamento lento, algo que parecerá uma doença natural. Marina levou a mão à boca, lágrimas se formando em seus olhos. Por isso vovô sempre se culpou. Ele sabia, mas não conseguiu impedir. Tem mais, Lucas murmurou virando a página. Antônio, meu amigo, meu irmão de coração, guarde bem essa informação. Criei um fundo secreto, protegido por documentos que Torres jamais encontrará. Todo o dinheiro que conseguimos juntos, todos os nossos sonhos para o futuro do restaurante, está tudo preservado. Um dia, quando for seguro, nossas famílias voltarão a se unir, e os sabores da Marina renascerá mais forte. Pedro pegou um pequeno papel que caiu do envelope. Eram coordenadas bancárias e um código. Isso ainda existe, depois de tanto tempo? Lucas já estava ao telefone com seu contador de confiança. Minutos que pareceram horas se passaram até a confirmação chegar. A conta não apenas existia, como havia sido gerenciada secretamente por décadas, acumulando um valor considerável. Seu avô era um gênio, Lucas disse a Marina, admiração em sua voz. Ele não apenas preservou o patrimônio, mas garantiu que um dia pudéssemos realizar o sonho deles. Marina encostou-se na bancada da cozinha, sentindo o peso de décadas de história sobre seus ombros. E agora, o que fazemos? Lucas se aproximou dela, pegando suas mãos entre as suas. Agora realizamos o sonho dos nossos avós, mas do nosso jeito. Como assim? Ela perguntou, perdida nos olhos dele. Os sabores da Marina vai renascer, ele explicou, um sorriso suave em seus lábios. Não apenas como um restaurante, mas como uma escola de gastronomia. Um lugar onde talentos como você possam crescer e se desenvolver. Um legado verdadeiro. Marina sentiu seu coração acelerar com a ideia. Era mais do que jamais havia sonhado. Era a chance de honrar não apenas a memória de sua família, mas de criar algo novo e significativo. E tem mais uma coisa, Lucas continuou, sua voz ficando mais suave. Encontrei isso entre os pertences do meu avô. Ele tirou uma pequena caixa do bolso, envelhecida, mas bem conservada. Quando ele a abriu, Marina sentiu sua respiração falhar. Era um anel antigo, com uma pequena safira cercada por delicados diamantes. Era da minha avó, Lucas explicou. E antes disso, da mãe dela. Antônio sempre disse que deveria ser usado por alguém que entendesse o verdadeiro significado de família, tradição e amor. O silêncio na cozinha era absoluto, enquanto Lucas se ajoelhava, o anel brilhando sob a luz do sol que entrava pelas janelas. Mas antes que ele pudesse fazer a pergunta que estava em seus lábios, um barulho vindo da sala chamou a atenção de todos. Na porta da cobertura, uma figura familiar surgiu. Alguém que todos pensavam estar longe, mas que trazia consigo a última peça do quebra-cabeça que mudaria para sempre o destino de todos os presentes. Na porta da cobertura, apoiada em uma bengala, mas com os olhos brilhantes de emoção, estava Helena, a mãe de Marina. Ao seu lado, Sofia sorria, claramente responsável por sua chegada surpresa. Mamãe! Marina correu para abraçá-la, enquanto Lucas discretamente guardava a pequena caixa com o anel. Minha filha, Helena sorriu, acariciando o rosto de Marina. Sofia me contou tudo, sobre a carta, sobre o fundo secreto, sobre o plano para o novo restaurante. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Lucas. E sobre vocês. Lucas se aproximou respeitosamente, estendendo a mão para Helena. Para sua surpresa, ela ignorou o gesto formal e o puxou para um abraço. Então você é o neto de Antônio, ela disse, estudando seu rosto. Tem os mesmos olhos dele, gentis, apesar de tentarem parecer severos. A senhora conheceu meu avô? Lucas perguntou, surpreso. Helena sorriu, tirando algo de sua bolsa. Uma fotografia antiga que mostrava ela ainda jovem, ao lado de Antônio Mendonça. Ele foi ao meu casamento, ela explicou.
Foi a última vez que o vi, poucas semanas. Antes de... Sua voz falhou por um momento. Ele me fez prometer que jamais perderia a esperança nos sabores da Marina. Disse que um dia tudo faria sentido. Marina pegou a foto, notando algo escrito no verso. Para Helena, guarde nosso segredo até o momento certo. O verdadeiro sabor está no amor que colocamos em tudo que fazemos. Antônio. Então a senhora sabia? Pedro perguntou, aproximando-se. Sobre o fundo secreto? Helena balançou a cabeça. Não exatamente. Antônio apenas me fez prometer que, não importasse o que acontecesse, eu deveria manter as receitas da família seguras. Agora entendo por quê. Lucas assentiu, compreendendo. As receitas não eram apenas instruções culinárias, eram a alma do restaurante, a prova de sua autenticidade. E agora? Helena sorriu, tirando um caderno de receitas antigo de sua bolsa. É hora delas voltarem para casa. O momento foi interrompido pelo som de notificações nos celulares de todos. Pedro foi o primeiro a checar. É oficial. Victor e Beatriz acabam de ser formalmente indiciados. E tem mais. Ricardo Torres fez um acordo de delação premiada. Está contando tudo sobre o esquema que vitimou dezenas de outros estabelecimentos. Acabou mesmo, Marina sussurrou, sentindo o peso dos últimos dias finalmente deixar seus ombros. Não, Lucas corrigiu suavemente, pegando novamente a pequena caixa em seu bolso. Está apenas começando. Dessa vez, quando ele se ajoelhou diante dela, não houve interrupções. O anel de sua avó brilhava como uma promessa de futuro, enquanto as palavras que ele havia ensaiado tantas vezes em sua mente fluíam naturalmente. Marina, ele começou, sua voz firme. Apesar da emoção, nossos avós sonharam com a união de nossas famílias através de um restaurante. O destino nos uniu através de um beijo por engano. Agora quero passar o resto da minha vida transformando todos os enganos em certezas ao seu lado. Você aceita? As lágrimas que corriam pelo rosto de Marina não a impediram de sorrir quando respondeu sim, 1000 vezes sim. 6 meses depois, os Sabores da Marina reabriu suas portas, não mais apenas como um restaurante, mas como um complexo gastronômico que incluía uma escola de culinária para jovens talentos. Na parede principal, uma foto antiga mostrava 2 amigos sorridentes em frente ao primeiro restaurante. Um lembrete constante de que alguns sonhos precisam de gerações para se realizarem. Marina e Lucas se casaram ali mesmo, entre aromas de especiarias e o calor dos fornos. Pedro assumiu a administração da escola de gastronomia, enquanto Sofia coordenava os eventos e projetos sociais do complexo. Helena, radiante, supervisionava pessoalmente o treinamento dos novos chefes, garantindo que cada receita antiga fosse preparada com o mesmo amor de décadas atrás. E todas as manhãs, quando o sol nascia sobre a cidade, Marina e Lucas se encontravam na cozinha principal. Ele com seu café preto sem açúcar, observando admirado enquanto ela preparava novas receitas. O anel de safira brilhava em sua mão enquanto trabalhava. Um lembrete constante de que os melhores sabores da vida são aqueles temperados com amor, perseverança e, às vezes, um toque de destino.